Falência, de Júlia de Almeida. É mais um livro que cai em várias provas, então, como eu sempre faço aqui no canal, eu vou resumir, contextualizar e assinalar os pontos principais para que você possa fazer uma boa prova. A minha edição é esta daqui, né? Ela tem alguns problemas de pontuação, mas está tudo certo, né? Fique então comigo até o final. No final eu ainda vou reforçar aquilo que eu considero fundamental e que pode cair numa prova. Primeiro, vamos entender um pouco do perfil da escritora, né, da Júlia Lopes de Almeida, né? E também do contexto em que esse livro foi lançado. Literatura sempre nos pede esse movimento para que a gente possa entender a obra em sua totalidade. Não basta apenas ler o livro, a gente tem que entender um pouco sobre o escritor, sobre o contexto em que ele escreve, né? Porque às vezes o que é politicamente errado hoje, na época que o escritor escreveu, era correto. Então a gente, se não tomar cuidado, acaba massacrando escritores que não precisam. Bom, a Júlia Lopes de Almeida, né, ela nasceu no Rio de Janeiro em 1862, século XIX. E o que isso já nos diz? Que era uma mulher completamente à frente do seu tempo. Porque naquela época, século XIX, no Brasil, pouquíssimas mulheres eram escritoras, né? E Júlia, ao contrário das mulheres da sua geração, começou escrevendo para jornal e falando de temas que eram grandes tabus naquela época, né? E que temas eram esses? Feminismo e a abolição da escravatura, né? Eram questões que eram importantes para Júlia Lopes de Almeida. Quando ela tinha 24 anos, ela mudou-se para Lisboa, os pais dela eram portugueses, né? E lá ela começou uma carreira literária. Ela volta ao Brasil em 1888. A Júlia é um fenômeno, porque ela tem mais de 40 volumes de sua autoria e mesmo com toda essa produção, ela não é muito conhecida ou estudada aqui no Brasil. Eu fiquei bastante contente quando ela passou a fazer a falência de alguns vestibulares, né? Porque nós precisamos conhecer. Ela fez literatura no momento que era dominado por os escritores homens, então talvez seja por isso que ela não tenha tido tanta repercussão. Mas ela foi inclusive uma pioneira em literatura infantil. Aliás, ela começa por literatura infantil. Um bom exemplo do machismo que a Júlia de Almeida enfrentou, o machismo daquela época, é que mesmo tendo participado das reuniões para a formação da Academia Brasileira de Letras e do seu nome fazer parte dos primeiros 40 escritores, né, que deveriam começar a academia, na última hora ali, o seu nome foi retirado e entrou no seu lugar o marido da Júlia, que também era escritor, que era o Filinto de Almeida. Então, pensa que hoje é fácil? Se hoje já não é fácil, né? Já ainda temos problema de machismo, imagina em pleno século XIX para uma mulher feminista, uma escritora, uma jornalista. Aliás, a academia só permitiu a entrada de mulheres muitos anos depois, em 1977, com a entrada de Raquel de Queiroz. Um absurdo aos olhos de hoje. Mas não podemos sempre, que eu falei antes, nos esquecer, quando analisamos os fatos, qual era aquele contexto. Eu lembro do Drummond fazer uma campanha, eu li vários artigos, fazer uma campanha para que a Academia Brasileira de Letras deixasse de ser machista, que ela se modernizasse e abrisse as portas também para as mulheres. Bom,
A Falência, sua obra mais conhecida, foi publicada em 1901, comecinhozinho do século XX. Mas a história, ela começa em 1891, final do século XIX. Como eu já comentei em outros vídeos, essa segunda metade do século XIX, o contexto literário qual era? Nós estávamos saindo de um romantismo e entrando no realismo e no naturalismo. A Júlia vai ter obras mais realistas com alguns toques naturalistas. Tá bom, então qual a diferença entre o realismo e o naturalismo? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que ambos eram o oposto do romantismo. Eles usavam linguagem simples e objetiva, diferente do romantismo. O realismo, como o próprio nome já diz, ele trata qualquer cenário, situação ou personagem da forma mais real possível. Tenta ser uma literatura que seja um retrato fiel da vida, seja qual for o tema da história do livro. O naturalismo, ele também faz isso. Ele também busca ser realista em relação à história. Só que ele ainda acrescenta fatores naturais, como o gênero, né, sexual ou a patologia de algum personagem. Ele usa isso como fatores determinantes e que influenciam na história. O naturalismo, ele usava muito, inclusive, corrente científica, cientificismo para explicar as suas ideias. Então, os romances que são tidos como naturalistas, eles usavam o determinismo, que era um conceito científico, né? E que dizia o quê? Que o meio, a raça e o período histórico determinam, influenciam na maneira de ser e de agir dos indivíduos, tá? Então, como feminista, ela vai trazer esse determinismo que era imposto às mulheres. Por isso que eu posso dizer que é um romance realista com, sim, também algumas características naturalistas, né? Vamos ver o porquê? Eu vou dar spoiler, né? Porque eu vou fazer o resumo da história. Então, do que se trata a Falência? Conta a história de um português chamado Francisco Teodoro. Esse português chegou ao Brasil sem ter nada e ele trabalhou muito, muito, tornou-se um grande comerciante de café e virou milionário. O Teodoro, ele vai se casar com quem? Com a Camila. É um casamento por amor? Não, não é. É um casamento por conveniência para os dois. Ele queria uma mulher bonita, uma mulher de família, como a Camila, para tomar conta da casa, para tomar conta dele, com quem ele pudesse ter filhos. E ela, como era muito pobre, queria um homem bem de vida para cuidar dela. Então ali é um casamento que atende à expectativa dos dois, né? Não é um casamento do romantismo, por amor, nada disso, né? Eles vão ter 4 filhos, o Mário, que é o mais velho, a Ruth, a segunda, e as gêmeas Raquel e Lia. O Mário, na história, ele é um jovem de 19 anos, mimado, que não gosta de trabalhar e que vivia como um bom vivã mesmo, gastando dinheiro do pai com amantes e com noitadas. Já a Ruth, ela era uma mocinha de 16 anos, né? Muito sensível, que adorava tocar violino. E as gêmeas, elas têm a função na história ali de mostrar uma família grande e feliz. Na casa também morava a Nina. A Nina é sobrinha da Camila, que vivia ali como agregada, uma coisa muito comum no século XIX, e que acabava sendo uma espécie de governanta, cuidando da rotina da casa e de todos ali da família, né?
Na verdade, a tia não se importava assim muito com a Nina. Muito ricos, né? A Camila vivia uma vida bem fútil, uma vida para dar festa, comprar roupa bonita, cuidar dos filhos, mas também para ter um caso com o Dr. Gervásio, que era o médico da família, o médico que frequentava diariamente a casa do casal, né? E que havia se tornado amigo da família depois de ter tratado de uma doença do Mário quando o Mário era criança. O único que continuava sem saber do caso era o Teodoro, que era o seu marido, né? O perfeito marido enganado, todo mundo sabe, menos ele. Bom, como o próprio título do livro já anuncia, o Teodoro vai fazer um mau negócio e vai, claro, falir e perder tudo. Aqui eu abro um parêntese para falar dos títulos de livro que dão spoiler, como esse aqui, né? No caso, A Falência. Por um lado, eu não gosto, porque é um título que entrega, né? Que antecipa o que vai acontecer, e eu gosto da surpresa em literatura. Mas, por outro lado, eu acho interessante como a autora, ela foi capaz, e alguns são capazes, mesmo dando um título dessa forma, de criar uma expectativa. Eu lembro que quando eu li, eu fiquei o tempo todo esperando o momento da falência. E até fiquei um pouco decepcionada, porque após a falência, o livro tem pouco desenvolvimento. Após a falência, as coisas acontecem muito rapidamente, na minha opinião, né? Bom, então vamos lá. Aí teve então a falência, né? O Mário, o filho mais velho, ele havia se casado com uma milionária, então ele não respinga nele a falência, né? Ele não sente como sente o resto da família pelaquela desgraça, né? O Teodoro perdeu tudo, como eu já disse, entregou o negócio do café, ia ter que entregar a casa, e envergonhado, né? Muito envergonhado, ele se suicida. Então, as mulheres que sobraram têm que deixar um imóvel modesto, né? Tem que sair ali do imóvel grandioso que elas moravam para um imóvel muito modesto que o Teodoro tinha dado para Nina algum tempo atrás. A Camila, ela pensa então, bom, eu estou viúva, eu posso refazer minha vida casando com o Gervásio, mas ela vai falar com o Gervásio e ele diz que não pode se casar com ela porque ele já era casado e que ele tinha abandonado a esposa porque a esposa o tinha traído. E aí a Camila tem uma reação que primeiro, ficar magoada porque ele não tinha contado isso para ela durante todo aquele tempo, e depois porque ele repreendeu na esposa o que ela fazia, que era ser uma mulher casada tendo um amante. Bom, em um primeiro momento, para conseguir dinheiro, a Nina e a empregada Noca começaram a trabalhar, lavando e engomando roupa. A Ruth passou a dar aula de violino e a Camila parecia que ela nunca mais ia se habituar a ser pobre novamente. Ela ficava ali largada no sofá vendo as outras trabalharem, muito abatida, muito derrotada. Até que num momento ela se convence que elas não precisam de homem nenhum para sobreviver e ela resolve trabalhar também. Ela vai inclusive buscar as gêmeas que o Mário tinha levado para cuidar, para criar. Ela fala, não, é minhas filhas, eu vou educar, vou ensiná-las a ler e tal. Então é a vitória do feminismo que era tão caro à autora Júlia Almeida. Então elas alternam uma situação determinada, elas vão contra um determinismo. A Falência é um livro fácil de ler, tem um ritmo acelerado, em que as ações são muito mais
presentes do que as descrições, né? Ela não é um livro com muita descrição de cenário, muita descrição de personagem, e essa linguagem o que faz esse dinamismo também, além da pouca descrição, são frases curtas e um vocabulário que, apesar do livro ter mais de 100 anos, é um vocabulário muito simples, um vocabulário que traz termos do dia a dia, termos coloquiais, né? O grande mérito de A Falência, mais então do que a sua forma, que é simples, né? A forma da sua escrita é muito simples, é a sua temática. A mulher adulta já era uma coisa que aparecia na literatura mundial desde a Madame Bovary, de Flaubert, que é o livro que inaugura o realismo não apenas na França, mas em muitas literaturas influenciadas para a francesa. E até mesmo o adultério já tinha sido um tema do Vermelho e o Negro, de Stendhal, e esses dois livros, tanto Madame Bovary como Vermelho e o Negro, tem vídeo aqui no canal para você assistir. Acho interessante você assistir e entender os movimentos que a literatura faz. Não é aquela decoreba da escola, é entender como a literatura ela vai acompanhando a sociedade, né? Ela faz esse percurso junto com a sociedade. Bem, só que essa adúltera, sem qualquer remorso, como a Camila, não era comum na literatura brasileira. No fundo, a Camila, ela amava os dois homens, ela amava o marido e o amante, e ela se acomodava bem entre eles. Cada um dava a ela alguma coisa que ela precisava, né? A aventura com o amante, a estabilidade com o marido. Coisa que muitas mulheres faziam naquela época, como faz até hoje, né? Mas que o romantismo não expunha. E o realismo, pelo contrário, fazia muita questão de mostrar essa realidade, né? Outro ponto que você precisa guardar é que, apesar da abolição ter acontecido em 1888, muitos ex-escravos ainda eram tratados como tal. A velha Etelvina, que era uma das tias da Camila, ela tratava a sua sua criada negra, a Sancha, ainda como se fosse uma escrava. Inclusive, ela batia na moça todos os dias como se isso fosse uma coisa normal. Ela achava normal, a irmã dela, apesar de não bater, também achava normal. Somente quando a Ruth, que era uma adolescente, foi dormir na casa dessas tias velhas, né? Ela descobre e ela fica horrorizada. Há um trecho que a Ruth, ela está na igreja, ela foi na igreja com a irmã da Etelvina, a outra tia, mas ela só consegue pensar no sofrimento da Sancha. É um trecho bem pequeno, mas ele é importante e eu vou falá-lo, né? Por quê? Porque mostra a preocupação da autora com a situação do negro, né? Que apesar da abolição continuava sendo escravizado. E tratado como tal. Eu li muitos jornais daquela época para fazer uma pesquisa para o mestrado e era impressionante como todo dia a polícia pegava pessoas em situações análogas à da escravidão, mesmo já tendo terminado a escravidão. Como é que é o trecho? Abre aspas. De mão postas, Ruth pedia à Virgem, né? Ela estava na igreja, não podemos esquecer, né? Que a Sancha da sua idade negra, feia, suja, sem descanso nem paga. Então ela descreve, ela está ali rezando para Deus e ela descreve. E o mais interessante é que a Ruth tinha percebido pela primeira vez o contraste. Elas eram da mesma idade, o contraste que tinha entre ela e a criada Sancha, porque ela dizia que aquela aparência da escrava, ela era repugnante a ela, a menina rica. E ela descobria que por trás daquela aparência que ela sempre considerou repugnante,
havia uma alma. Olha que interessante isso, como muda, né, a percepção. E ela repete, né? E tudo nela repugnava a Ruth, coração de negra, coração da negra. Entretanto, apesar dessas descobertas, né, todas, a Ruth era uma adolescente e ela não podia fazer nada. Ela queria evitar que a tia batesse na menina, na Sancha, mas não conseguia. Então o que ela faz? Ela aconselha a criada a fugir, e a Sancha acaba fazendo isso mesmo depois, dias depois. Só que ela fica sempre se perguntando se foi uma coisa boa, se a Sancha não estaria aí perdida, né, nas ruas do Rio de Janeiro, perdida na vida. Então vamos às marcas que você precisa saber. O que você tem que saber para fazer o melhor vestibular? É um romance engajado, ou seja, ele defende ideias como a abolição e o feminismo. É um romance que discute a questão da situação da mulher. Isso aparece fortemente, principalmente após a falência e ao decidir que elas não dependem de homens para sobreviver. Essa é uma questão de fortalecimento de gênero, e gênero, lembra, que é natural, é uma coisa que se sobrepõe, por isso que é um romance realista, mas também naturalista, né? Tem uma linguagem objetiva, com frases curtas, o que lhe dá um ritmo dinâmico. É um romance realista, com traços naturalistas, porque o meio em que a família vive, né, e o contexto histórico determinam a maneira de ser dos personagens. As mulheres todas daquela época agiam daquela forma, não, as mulheres e os homens. Então a autora usa o determinismo, mas ela usa até um determinado ponto, né? E termina com as personagens femininas indo contra esse determinismo, alterando aquele status que parecia imutável, né? Isso é muito importante e muito interessante, e é o valor de A Falência. Se você quiser ler a resenha, ele está no meu site www.miriambevilacqua.com.br, e não deixe de se inscrever aqui no canal, faça seus comentários e, se possível, coloque se gostou, se não gostou, para a gente estar sempre aprimorando. Obrigada e até o próximo post.